Museu da Pessoa, Memorial de São Paulo Futebol Clube, São Paulo José de Almeida, dia 8 de dezembro de 1993. Oficina Oswaldo de Andrade, entrevistadores Marina e Manuel. Seu Paulo, por favor, o senhor diria seu nome, local de nascimento, data? Sou Paulo José de Almeida. Nasci a 13 de agosto de 1907, na cidade de Tietê, estado de São Paulo. Com 4 anos é que vim para São Paulo, para a capital. Nome do seu pai? Sua mãe? Meu pai era Francisco José de Almeida e minha mãe, Delmíria da Conceição Almeida. O que ele fazia, senhor, seu pai? Meu pai era viajante do comércio. Minha mãe era dona de casa. E fazia gravatas em casa para ajudar meu pai nas despesas. Nós éramos 11 filhos. Eu era o quinto deles. E o senhor morou onde em São Paulo? Quando chegou? O primeiro lugar que eu morei em São Paulo, quando vim em Tietê, foi na rua 7 de Abril, esquina da Conselheiro Crispiniano. Morei ali, perto do 1911 que eu vim. Me lembro até que nesse ano inaugurou o municipal, em novembro. Parece que dia 11 de novembro, não me lembro bem o dia. E eu queria assistir, porque eu sabia que ia haver muita festa. E a família onde eu estava, que era a minha madrinha, não queria que eu fosse lá. Então me puseram no banheiro. Quando eu percebi a tramóia, eu saí do banheiro e fui pelado lá para o municipal. E pelado assisti à inauguração do municipal em 1911. E o que foi que o senhor viu nessa inauguração? O que eu vi era muita carruagem, muito pessoal, aquelas roupas antigas chegando, é o que eu me lembro. O municipal era ali perto do viaduto do Chá, embaixo do viaduto do Chá era uma chácara, onde passava um filete de água, Anhangabaú. Ali tinha uma chácara onde eu ia buscar verduras lá. Ali. Como é que era a cidade nesse tempo? A cidade era muito tranquila, era pequena. Nós conhecíamos quase todos os moradores da cidade. Embora não nos dessemos, a gente conhecia. Era uma cidade pequena. Isso foi em 1911. São Paulo tinha poucos habitantes. São Paulo foi crescendo nessa época, mais ou menos, que ele começou a crescer, que quando acabou a escravatura, São Paulo sofreu muito a lavoura, né? Depois começou a vir a colônia italiana e outras colônias. E São Paulo foi crescendo devagar. Como é que era a vida da sua casa, na sua família, os irmãos? Como é que vocês brincavam ali no centro da cidade? Brincávamos normalmente. Antigamente as casas eram grandes, os quintais eram grandes. Não havia essa abertura de hoje. Não havia apartamento. Eu me lembro do primeiro apartamento de São Paulo, na Rua Direita. Qual foi? Em 1918. Tinha 6 andares. Eu me lembro desse prédio. Ainda está lá. Logo no princípio, era número 6 nessa ocasião. Hoje, não sei, deve ser até ímpar, porque começa na Praça da Sé, é ao lado esquerdo. Mas na sua casa tinha quintal? Sempre teve. Sempre moramos... No centro? Sempre havia muito quintal. Uhum. E a vizinhança ali? Como é que era a vizinhança? Eu morava na classe média, né? Nós éramos da classe média. Na Rua Vieira de Carvalho, foi quando que eu tinha já de 15 anos, 16, foi quando eu comecei a me interessar por futebol. Eu tinha 9 anos, mais ou menos, comecei a me dar conta, por causa dos meninos de rua, que existia futebol, onde existia o corintiano, existia o palestrino, e eu me tornei adepto do paulistano, do glorioso Clube Atlético Paulistano. O que tinha na Rua Vieira de Carvalho? Hein? Era um campinho? Tinha um campinho ao lado, o Maquenzinho, onde o Feitiço começou a jogar. Ao lado da Rua Major Diogo, ali no centro, ali perto do jornal, onde foi o jornal Estado de São Paulo, era ali.
Oliveira Carvalho, ela largou ali. Ela sai lá de... Ela vai até perto da Rua Augusta, do começo da Augusta. Eu morei ali. E ali comecei a me interessar por futebol. E aí começou a jogar. Eu jogava pelada com meninos, mas nunca fui bom na bola. Eu nunca tive... Eu comecei a... Foi o primeiro, dali que foi assistir o primeiro jogo de futebol, que eu fui assistir no Parque Antártica, que eu furava, era no meio do mato, o campo da Antártica, né? Pompeia, aquilo era mato. Eu sei que eu ia por ali como menino e furava para entrar no campo. Eu fui ver um jogo, porque o Palestra estava 5 pontos na frente do campeonato, na frente do Paulistano, e faltavam 3 jogos. O Internacional, que era o último colocado, o Corinthians e o Paulistano. Então, eu fui assistir esse jogo. Eles mandaram vir camisas de seda da Itália, porque eles iam ser campeões esse dia, campeões de 1916. E iam jogar com o Ipiranga, que era um rabeira, e apanharam de 6-0. No domingo seguinte, jogaram com o Corinthians, apanharam. E no outro domingo, o Paulistano ganhou e o Paulistano foi campeão. O primeiro do tetracampeonato, que foi o Paulistano foi tetracampeão em 16, 17, 18 e 19. Em 1920 perdeu no último jogo e 22 passou a ser campeão outra vez. Quer dizer que ninguém até hoje tem esse título do Paulistano tetracampeonato. E o senhor lembra os principais jogadores desse time? Tinha o Formiga, tinha do título, tinha o Frenderache, Mário de Andrade, Rubens Salles, Arnaldo, goleiro. Ainda não era Clodoaldo e Bartô, eram outros becos que eu não me lembro. Me foge assim a memória, mas tinha o maior jogador brasileiro mundial de todos os tempos, maior que Pelé, Arthur Frenderache. Frenderache foi o maior jogador que eu vi jogar. Eu vi jogar sempre. Era um espetáculo. Era do Paulistano, né? E depois foi jogar no São Paulo, quando o São Paulo se fundou. O senhor estudou, foi para o colégio, como é que era? Eu era um menino muito levado em São Paulo. Eu tinha um irmão, até carioca, o único irmão mais velho era carioca, porque meus pais se casaram no Rio de Janeiro. E ele já estava morando no Rio, estava no comércio, ele me levou para lá. Isso foi em 1920, mais ou menos. Me levou porque não aguentavam com a minha vida em São Paulo. O que o senhor fazia de travessuras? Eu ficava jogando pelada na rua. Faltava a escola pública que eu frequentava. Eu não sei, eles acharam que lá eu estava melhor. E lá eu fui morar no Rio de Janeiro, que morei de 22 a 1928. E nessa ocasião que me levaram para lá, eu fui com a ideia do Paulistano na cabeça. E sempre com vontade de voltar, até que me formei perito contador lá, e voltei para São Paulo porque eu não aguentava, eu queria São Paulo. São Paulo é a minha cidade, apesar de eu ter nascido em Tietê. Lembra um pouquinho do seu tempo de escola no Rio, como é que foi? Eu fui um aluno bom na Academia de Comércio do Rio de Janeiro. Eu estava entre os primeiros lugares. Eu ganhava prêmios lá. E a mocidade naquela época era alegre, se divertia? Alegre, eu fazia parte. Eu nadava e remava todo dia. Eu era do Boqueirão do Passeio. Eu ia à praia todo dia. Eu morava em Santa Teresa, mas estava sempre na praia. Ali, me lembro em 1922, o centenário do Brasil foi a maior festa que existia até hoje na minha vida.
centenário do Brasil, no Rio de Janeiro, ali na Santa Luzia, onde foi feita a exposição de todos os países, foi uma festa inesquecível. Foi a maior festa que assisti. O senhor lembra? Me lembro dessa festa, tintim por tintim. Eu não saía. Eu me lembro que a gente via ali a entrada da Guanabara, tinha mais de 25 navios de estrangeiros, e eles ficavam iluminados todos à noite, em toda a volta, ficavam iluminados, era uma beleza. A exposição muito bonita. E no dia 7 de setembro de 22, dia do centenário, lá de Niterói, eles soltaram uma chuva de fogos de artifício, a melhor que eu vi até hoje. Pegando todo Niterói, apagaram todas as luzes do Rio de Janeiro, apagaram todos aqueles navios e vieram aqueles fogos com bandeiras brasileiras caindo. Foi uma coisa inovidável, linda. Nunca me esqueci dessa festa. O povo todo na rua. Olha, fizeram muitas festas, nenhuma como essa. Nem a da quarto centenário de São Paulo não bateu essa. E foi muito bonita também. O senhor lembra como é que foi o quarto centenário? Eles soltaram uns negocinhos de prateados, deram a chuva de prata. E também aqui nós fomos aqui para um canto onde também soltaram muitos fogos, mas não foi igual ao Rio de Janeiro. Foi muito bonito, mas não foi igual. E assim foi, fiquei no Rio e voltei para São Paulo. Que acontecimentos foram mais marcantes na sua infância? Olha, eu tive muitos momentinhos, essa do municipal nunca me esqueci. Eu era pequeno, tinha 4 anos. Eu tive muitos momentos alegres e muito tristes, que meus irmãos, em 18, na gripe espanhola, perdi 3 irmãos em uma semana. Foi uma tristeza enorme em casa, irmãos, uns menores e um mais velho, um que sustentava a família, com 15 anos, em 1918. Todos pegaram a gripe? Em casa só eu e meu pai que não tivemos. Todos os outros caíram na cama. E perdi 3 irmãos, um com 15, outro com 6, outro com 2. Em uma semana. Esse foi um momento triste. Depois, no Rio de Janeiro, eu tive muito momento alegre lá, inclusive essa festa, o meu estudo na academia, que foi de muita atividade. Eu era um dos primeiros alunos. Eu era mais por bairrismo. Como assim? Porque eles me deram o apelido de paulista, mexiam que São Paulo não valia nada. E eu então lutava por São Paulo para ser um dos primeiros. Quer dizer, quando eu não ligava muito para isso. Mas quando eles começaram a mexer com São Paulo, me mexeram com o coração. Aí eu fui em cima. E fui nos primeiros alunos, sempre. Lá o senhor também frequentava futebol? Eu ia um jogo ou outro, principalmente quando ia paulistas lá, o paulistano ia jogar. Nesse tempo São Paulo não existia. O paulistano foi à Europa em 1925 e fez lá 10 partidas. Perdeu só uma. Mas a primeira foi a mais importante. O paulistano foi jogar com o selecionado da França. Jogava Prendergast, Araquém, Patusca, Formiga e outros. E ele foi jogar foi no fim do ano, então tinha aquela lama da neve no campo. Eles entraram todos de branquinho. E logo no princípio a França marcou 2 gols e o paulistano caía. E ficaram todos enlameados. E a torcida começou a dar risada. Uma risada debochada. Eles se reuniram no meio do campo e reagiram e ganharam da França de 7-2. Foi o primeiro jogo. Isso está na história. E o senhor acompanhou esse jogo como? Sempre por telefone.
Como é que era? Nesse tempo era só telefone. Não havia o telegrama que vinha, porque não havia nem rádio, nem televisão. A gente, quando o Paulistano jogou o Brasil jogou em 18, no campo do Fluminense contra o Uruguai, e ganhou o Sul-Americano, eu assisti na Praça Antônio Prado, tinha o jornal O Estado de São Paulo, que por telefone, escrevendo na placa, o Brasil avançou, grande defesa, me esquece, era Píndaro, parece. Grande defesa, Neco passa para Frenderache, até que veio, gol de Frenderache! Frenderache marcou o gol. E a praça cheia. A praça cheia. E todo mundo fazia festa. Gritavam, pulavam. Era assim antigamente. Muito depois é que veio primeiro o rádio e depois a televisão. Foi um grande jogo esse. Isso, eu assisti da Praça Antônio Prado, em frente ao jornal O Estado de São Paulo. E no Rio, que o senhor assistiu o Paulistano jogar, como é que era o clima ao receber o time paulistano? Quando veio da Europa, ele foi muito homenageado. Ele jogou, o primeiro jogo dele foi no Rio com o Fluminense e perdeu de 1-0. Quando ele chegou. Eu até fui visitar os jogadores no hotel. Jogaram com o Fluminense ganhou de 1-0. Sempre acontece isso. O clube vende uma apanha. Mas isso é da vida esportiva. Claro. Agora, como foi que o senhor saiu de casa dos pais? Foi casado? Voltou meu pai já era falecido, eu me casei em 1934, né? Casei, constituí família. Até então morou com os pais? Como? Até esse dia morou com a senhora? Sempre morei com meus pais. Uhum. Eu vou com meu irmão no Rio de Janeiro. Certo. Como foi seu casamento? Um casamento normal. Eu casei com uma família acima do nível da minha. Meu sogro era secretário de Justiça em São Paulo, eles eram da política de São Paulo. Como era o nome dele, seu sogro? Carlos Augusto de Freitas Vilaua. Aqui tinha um cunhado que era delegado de polícia, Durval Vilaua, que morreu de avião. Eu me casei com uma família, até houve uma certa malquerença da família deles, porque não tinha posição. Mas, no fim, de 3 casamentos, eu fui o mais querido. Por favor, o senhor diz qual é a atividade que o senhor exerceu na maior parte da sua vida? Eu trabalhei no comércio em São Paulo, quando vim do Rio de Janeiro. Já era perito contador formado. Fui trabalhar primeiro numa casa filatérica. Depois fui trabalhar no Tomás Henriques, essa casa de ferragem que existe até hoje. Depois fui trabalhar no Banco Comércio e Indústria. Do Banco Comércio e Indústria eu passei para a Caixa Econômica Federal em 1934. Caixa Econômica Federal, onde trabalhei 39 anos sem faltar um dia. E me aposentei. Hoje sou aposentado, sou economiário, aposentado da Caixa Econômica Federal. E o senhor teve quantos filhos? 3 filhos, uma menina e 2 meninos. E eles me deram 9 netos. E até agora, 14 bisnetos. E qual foi a coisa que o senhor mais gostava de fazer nesses anos em que o senhor trabalhou e ficou criando a sua família? Eu tinha hobby de fotografia, eu fotografava muito. Eu tive grandes máquinas. Eu tive 3 Leicas, tive máquina Nikon e outras, tive muitas máquinas. Hoje no fim, eu só teria a Olympus, porque eu considero a melhor ótica, é Olympus. Apesar que dizem que não acham a melhor máquina japonesa, não como máquina, como aparelho. Aparelhos são todos bons, mas não batem a Leica. Mas e qual era a coisa que o senhor gostava mais de fotografar? Eu fazia isso e música. Eu tinha um aparelho
de música muito bom. Eu me dedicava a isso, eu ouvia muita música clássica. Eu tinha muitos discos. As fotos, o senhor preferia fotografar o quê? Criança, futebol, família, o quê? Futebol não, eu fotografava tudo, pessoas, crianças, paisagens. Eu fazia fotografias artísticas o mais que pudesse. E o senhor fez alguma exposição? Como? Fez alguma exposição? Não, a única coisa que eu fiz foi mandar uns slides para o Japão e não ganhei prêmio, me mandaram livros. Achei umas fotografias extraordinárias, esses slides, mas eles não me deram prêmio nenhum. Mandei para o Japão. Fora disso, não. Eu fazia para amigos. Havia um casamento, eles me procuravam para tirar fotografias. Você compra tudo que depois eu te dou, não me davam nada. Eu fazia toda aquela despesa. No fim, me aborreci com isso. Eu fui me afastando. E aí, quando eu estava com as últimas máquinas Leicas, eu tinha 3, e tinha mais de 10 objetivas. Eu tinha objetivo de todo jeito. Tinha aparelhamento completo. Eu só não fazia era revelar, que eu não tinha lugar para isso. Mas, no fim, eu vendi as máquinas porque eu fiquei com medo. Quase 2 vezes, quase que me roubaram. Eu estava vendo que eu não podia sair com a máquina. Eu precisava tomar conta da máquina, não de mim. E hoje está assim. Pessoa que sai com o aparelho na rua precisa ter cuidado, senão roubam. Eles chegam perto e tiram. O senhor pode considerar que, por exemplo, ao lado da fotografia, o futebol e o São Paulo foi outro hobby? O São Paulo esteve sempre presente. Eu lutei muito pelo São Paulo, mas lutei muito. O paulistano, em 1900 mais ou menos 29, 30, o Antônio Prado Júnior, que era presidente do paulistano, acabou com o futebol. Porque disse que não aguentava a politicária que existia, que era Corinthians, Palestra. Para eles eram isso. Tinham juízes muito safados. Nós tivemos um juiz muito... João Edson, coisa horrível. Tivemos muita coisa horrível. Então ele acabou com o futebol e liberou os jogadores. Então os jogadores, Fenerache e outros, aqui existia um clube, eu era sócio-atleta do paulistano nessa ocasião. Sócio-atleta? Atleta. Eu fazia lá a luta. Procurei ser atleta, mas não consegui nada. O que o senhor tentou? Hein? Tentou que tipo de atletismo? Não entendi. Que tipo de atletismo? Corrida. Aham. Mas não dei. E entrei para o Clube Atlético da Palmeiras. Não é esse Palmeiras. Palmeiras que tinha ali na Ponte Grande, para aproveitar o Rio Tietê, que era limpo, para poder nadar, remar. Então, eu era sócio também do Tietê. Do Tietê, não, do Palmeiras. Palmeiras tinha 80 sócios, estava em situação financeira ruim nessa ocasião do paulistano. Então, os jogadores do paulistano, Cunha Bueno e mais um outro diretores lá, foram ao Palmeiras e propuseram: se vocês mudarem o nome, fizerem uma combinação, nós viremos todos para cá. E acertaram, e aí fundaram o São Paulo Futebol Clube. E eu tornei-me sócio do São Paulo. E em 31 fomos campeões. Eram muitos sócios naquela época? Hein? Eram muitos os sócios naquela época? Eram uns 500, mais ou menos. Ainda não dava para ter grandes coisas. O paulistano tinha muito mais. Nós éramos uns 500 sócios, mais ou menos, no São Paulo. Mas em 1932, um diretor do São Paulo, por causa de uma dívida de 200 contos, vendeu o clube para o Tietê. Foi uma coisa sórdida que aconteceu. Porque o Fábio Prado era o prefeito de São Paulo. Quando ele vendeu, nós, o Bartô, que era o Brizola, o Monsenhor Bastos, Porfírio da Paz, e todos nós, são paulinos, nos reunimos e lutamos. Fomos à justiça e ganhamos para acabar com aquele negócio paulistano. Aí o Verdier
que era presidente do Tietê, mais o Fábio Prado, chamaram a nós, lá na prefeitura, que era ali na rua Lírio Padaró, para uma reunião, para acertar tudo. Foi o Brizola lá. O Brizola é o pai desse atual Brizola do São Paulo. E vão lá e eles propuseram, olha, vamos fazer o seguinte, vamos ficar um ano como está. O Tietê continua a jogar com o nome do São Paulo Futebol Clube, o futebol. Depois de um ano, o Tietê faz uma assembleia e vocês fazem outra. Se um dos dois não quiser que continue isso, volta tudo como era antes. Nós aceitamos. Nós não tínhamos dinheiro para nós que estávamos lutando. Tinham aqueles diretores que saíram. Então, aceitamos. E pedimos um documento. O Fábio Prado disse, olha, não serve a minha pessoa, para que documento? E nós caímos, né? Tá bom. Então vocês dão baixa lá na ação que nós tínhamos ganho. Nós caímos as dinheiras da baixa. Quando se dá baixa de uma ação, não se volta mais. E nunca mais nos deram confiança. Passado um ano? Nunca mais deram confiança para nós. Safadeza do Clube de Regatas Tietê, que eu não entro lá até hoje por causa disso. Desse Fábio Prado, que foi prefeito, família importante aí. E nós continuamos a lutar até que fundamos o Clube Atlético São Paulo. Porque pensávamos que não podia pôr São Paulo Futebol Clube. Mas não ia. Com o Manuel do Carmo Meca, que foi o primeiro presidente. Até que em dezembro de 1934 fundamos este São Paulo. Em dezembro, dia 16. O Manuel do Carmo Meca foi o primeiro presidente. Teve Isidoro Narvaez, tesoureiro. Francisco Pereira Carneiro, secretário. Teve o senhor Bassa nunca fazia parte da diretoria, era do conselho. O Frederico Meze, o Brizola. E nós aí fundamos São Paulo. No dia 25 de janeiro de 1935, jogamos com a Portuguesa Santista no Parque Antártica e ganhamos de 3-2. E esse jogo quase não se realizou porque eles não tinham permitido que a gente jogasse, que houvesse jogo. Só por fio da página da Avenida Paulista, onde havia um desfile militar, com o governador do estado obter ali num pedaço de papel uma ordem para o jogo se realizar. Esse foi o primeiro jogo de São Paulo, aí nós viemos. A primeira sede foi ali na Praça Carlos Gomes, num porão, onde tinha uma mesa velha e uma cadeira só. Para a reunião precisava ver, para um descansar, ver a troca de horas. E ali nós começamos nossa vida, onde vieram alguns jogadores que fomos vendo o King, aquele grande goleiro, veio do Paraná, todo cabeludo. Começamos ali e fomos lutando sem dinheiro. Paralelamente a nós ia um outro clube, o Estudantes Paulista. Porque quando acabou aquele São Paulo que era o Tietê, a maioria dos jogadores foram para o Rio de Janeiro e fizeram a grandeza do Rio de Janeiro. Sabia disso? Aí que o selecionado carioca começou a vencer com esses jogadores, Hércules e outros jogadores. E os outros que ficaram em dois, nós fundamos, ficaram dois clubes paralelos. Um era o Estudantes Paulista e o outro era São Paulo. Os estudantes tinham o pessoal rico, os médicos, o pessoal de dinheiro, e nós o pessoal pobre. Mas nós tínhamos o nome de São Paulo, que ficou carisma, ficou conosco. Eles não tinham gente quando iam ao jogo. Até que chegou em 1938, no apartamento de Junqueirinha, que era um jogador de São Paulo, onde eu ia muito para buscá-lo no jogo. Lá eu conheci José de Godoy, que era do Estudantes, que era amigo do Junqueirinha. Eu era amigo também do Paulo Meirelles, que era já falecido, que era jornalista do Diário de São Paulo. E ali nós fizemos uma trama, porque o São Paulo e os Estudantes não podiam se ver, os diretores.
Mas nós, eu como do São Paulo, eu dentro do São Paulo, mexendo com o São Paulo, o Godoy estudando, mexendo com estudantes, e o Meirelles como jornalista, né? Nós fizemos uma trabalho até que fizemos uma fusão. Em 1938 saiu a fusão. Em 1908 ficou estudante. Nós é que desaparecemos, o estudante que continuou. Porque os estudantes estavam um ponto na frente do Campeonato Paulista. Então, deu a preferência nós sairmos, mas ele com o nome de São Paulo. Tudo ficou igual ao que o São Paulo queria. E nós não fomos campeões porque fomos garfados pelo Corinthians no último jogo. Quando o Carlito marcou um gol, assim, ó. O juiz aqui, ele assim, marcou um gol com a mão assim. Ele ficou chamando o Carlito a mãozinha de ouro. Por quê? Porque ele marcou com a mão o gol. E esse jogo ficou... E o juiz não... O juiz estava comprado por eles. Eles compravam muito o juiz, mas comprado mesmo. E como é que Porque esse jogo foi num domingo. E o São Paulo começou ganhando de 1-0. Porque caiu uma tempestade que não se pôde jogar. Aí transferiram o jogo para terça-feira para continuar. E na continuação foi que ele marcou o gol. Com a mão. Nós fomos roubados. Houve um jogo com o Palmeiras, em 50, que nós fomos roubados por um juiz inglês. Era o último jogo. O São Paulo precisava ganhar, empate não servia. O Teixeirinha, que é o nosso ponta, pega uma bola, as tantas, no segundo tempo, driblou 2 jogadores. Primeiro um back, depois driblou outro, avançou e marcou o gol. O juiz anulou. Depois foi tomar uísque lá o juiz inglês tomar uísque lá no Parque Antártica, em 1950. Tirou um tricampeonato nosso. E ficou por isso mesmo? E adianta alguma coisa? Aqui tinha o João Edson aqui que roubava para o Palmeiras e para o primeiro Palestra Itália, depois Palmeiras e para o Corinthians não adiantava nada até hoje. São Paulo foi prejudicado este ano com o Corinthians. Ele ganhou o jogo de 1-0 e perdeu de 1-0. Palhinha marcou um gol legítimo, o juiz anulou. Depois o Neto marcou um gol impedido, o juiz deu. E tiraram nós do campeonato da Paulista, porque eles não queriam São Paulo. Como esse jogo, domingo agora, o Palmeiras mereceu ganhar, mas o São Paulo foi muito prejudicado pelo juiz. Este último, domingo passado. Por que o senhor acha? O juiz, o tal Dionísio. É só lembrar, o São Paulo foi muito prejudicado. Eu já não falo sobre o resultado. O Palmeiras, os gols deles foram legítimos. Aquele do Palhinha, de fato, ele foi com a mão. Mas não era para expulsar, era para apitar uma falta. E seja como for. Por que o senhor acha que o São Paulo é tão perseguido assim? Hein? Por que o senhor acha? Porque eles acham que o São Paulo está ganhando muito. Eles dizem aí que o São Paulo já tem muito campeonato, chega. Eles não falam, não sabem disso, eles falam isso. Mas não faz mal. Agora domingo vamos ver. Domingo é no Japão. É um jogo duro. Agora, voltando um pouquinho na história, né, o senhor, como é que era a vida nos primeiros jogos? É uma vida de muito sacrifício. Aí que eu vim falar do Matheus Serrone, o roupeiro, e da mulher dele, Catarina, grandes figuras no São Paulo do início. Eles moravam na sede de São Paulo. Em que lugar? Moravam lá num quarto, lá, tudo isso. Quando a sede era onde? Ali na Praça Júlio de Mesquita, depois do Canindé. E a dona Catarina lavava todos os uniformes de São Paulo, todo domingo. E São Paulo não tinha muito uniforme, porque não tinha dinheiro. Aquilo era contado. Ainda fazia comida para alguns jogadores. Eu fiquei sabendo agora pelo Bauer que foi o Minelli quem tirou Dona Catarina do São Paulo, que era cozinheira lá no Morumbi. Marquei um traço negro para o Minelli. A consideração que eu tenho pelo nome dele acabou. Porque Dona Catarina era ainda maior que o marido. O Matheus Serrone. Foram grandes. Eles merecem uma estátua lá no Morumbi. Eles ajudaram muito o clube. Deram muito de si, sem dinheiro. São Paulo não tinha quase dinheiro para dar para eles. Só depois,
no Canindé, quando houve a fusão com o Estudante, que vieram aquele Paulo Machado Carvalho, aquele pessoal todo, aí começou São Paulo a crescer em dinheiro. Daí que veio o Cícero Pompeu de Toledo, aquela luta para fazer um estádio. Olha, o campo do Canindé, que todo mundo pensa que nós tiramos de um clube alemão, não é verdade. Nós compramos de um italiano o Canindé. Comprou 200 e poucos mil cruzeiros naquela ocasião, contos de réis naquela ocasião. Compramos de um italiano o Canindé. Depois vendemos ele, não foi para a Portuguesa, nós vendemos para o outro que vendeu para a Portuguesa. E o Cícero Pompeu de Toledo, a luta para fazer o Morumbi, até que eles tentaram primeiro ir para o Germânia, lá no Pinheiros, onde está o Pinheiros hoje. Mas houve um político aí, esportivo, que quando estava quase pronto, fez fracassar. Depois quisemos ir para o Ibirapuera. Estava tudo pronto, nós íamos pegar onde está o ginásio, toda aquela área, onde estão os militares, tudo aquilo São Paulo estava pegando. Quando o Porfírio da Paz, que era vereador, a última hora deu para trás. Graças a Deus. Porque São Paulo foi para o Morumbi. Depois aí tinha o Jardim Leonor, tinha aquela praça que tinha que ser para um lazer, qualquer coisa. São Paulo pegou aquele pedaço com o Adhemar de Barros. Depois ele comprou do Jardim Leonor o restante. Era um pedacinho pequeno, comprou o restante. Aí São Paulo plantou logo em seguida, ali com muito sacrifício, plantou o campo de futebol. E teve essa sorte que Deus acompanhou, de fazer os tubulões, os 8 tubulões, que nós dávamos cimento, dava tudo que podia, ferro, cada um dava um pouco de coisas. E São Paulo não tinha ainda o laudo Natel lá. E fizemos os 8 tubulões. Sabe que os tubulões que sustentam o Estado, que é a coisa mais cara. É por isso que hoje ninguém pode fazer um estádio, a não ser um Estado, o seu governo, né? Um clube é difícil, porque custa muito dinheiro. E para nós foi na época que aquilo foi baratíssimo. E aquilo ficou plantado, ficaram muitos anos lá, aqueles tubulões. O senhor e mais quem? Hein? O senhor e mais quem? O senhor e quem mais participou disso? Todos aqueles grandes. O Mochão Basso, Menze, o Porfírio da Paz, Jaime Roso, o Cícero Pompeu de Toledo, aquele que foi presidente de São Paulo, o Cury, né? Aquele que foi presidente de São Paulo que caiu fora, foi ele e o filho. Aidar. Ele. E depois veio o laudo Natel. Disseram o laudo Natel. A cabeça de negócio do laudo Natel, com atrás dele o banco, o Bradesco, ele começou a vender o São Paulo, ele vendia os lugares do estádio, para a Antártica. Antes de ter, ele já estava vendendo e já recebendo. E foi construindo. A cabeça lá do Natel foi importantíssima, ele foi construindo o estádio, foi trazendo, até chegar a ser colosso. Hoje o São Paulo é uma potência e não deve nada a ninguém. O senhor, me diga uma coisa, o Adhemar era São Paulino, o Adhemar de Barros? Ele era São Paulino? Eu sei que ele era. Mas... Não, mas não foi isso foi negócio. Ele vendia o Jardim Leonor lá para Morumbi, né? O senhor se lembra como é que era com o senhor Bastos? Dá para fazer um pé? Mas o senhor Bastos, ele era era imponente, ele era da Igreja da Consolação. Eu levava ele das reuniões de São Paulo à noite para a Igreja da Consolação. Eu e mais outros. Ele não ia à noite para lá. Na Igreja da Consolação ele fazia, às vezes levava jogadores para dormirem lá, para fazer concentração lá dentro, na casa da igreja.
com galinhas e pintos. Ganhava dinheiro com isso. Como se chama mesmo? Granja. Uma granja. E muito dinheiro desse ia para São Paulo. Essa granja era onde? Eu não me lembro bem onde era. Como é que um padre entra no futebol assim? Pois é, tem aí. Não tem só ele, tem outros. Ele gostava. Era roxo. Era de dizer palavrão Aí, quando estava no jogo. e o senhor, Quando? o senhor viu ele entrar no São Paulo ou ele já estava quando o senhor chegou? Foi tudo junto. Essa família São Paulina, em 1931, 32, quando houve aquele negócio, estavam estudantes. Uma foi no estudante, foi se aglutinando. Isso veio do paulistano. Nós trouxemos isso do paulistano. O paulistano tinha grande torcida. E o Monsenhor torcia muito Torcia, ele ia. Ia. Porfírio da Paz. Porfírio da Paz começou com o Manuel Raimundo, com a torcida uniformizada. Foi eles que iniciaram em São Paulo. Iam com a bandeira e ficavam do lado. Ai que pai, que chai, que uai, que uai, que pai, chai, que uai. Ficavam ali torcendo para São Paulo. Isso Depois aí que começaram as outras torcidas. Essa aí era o grito da torcida. Era. Como é que era? Uai, que pai, que chai, que uai, que pai, que chai, que uai. Arambacan, arambalã. Reco, reco, rico, rá, São Paulo. Mais ou menos, tem umas falhinhas aí. E tinha outros gritos de guerra. Era esse o principal. A torcida toda sabia. Sabia. Seu Paulo, e de onde vem a história da torcida Pó de Arroz? A torcida? Pó de Arroz. A Pó de Arroz, olha, não começou bem conosco, começou mais que o Fluminense, no Rio de Janeiro. E depois passaram para o paulistano e para São Paulo, porque achavam que nós éramos almofadinhas, e não éramos, não. Nós tínhamos de tudo. Tanto que hoje o Fluminense ainda responde em campo com talco e joga talco. Como o Santos era chamado de peixeiro, eles não gostavam, pois eles mesmos começaram a ser chamados de peixeiro. Foi a maneira de monopolizar os outros. Mas o Pó de Arroz foi com isso. E como foi o mais querido da cidade? Isso foi quando inauguramos no Pacaembu, quando na inauguração estava uma festa enorme. Era lindo o Pacaembu. Ele é lindo até hoje, mas ele era um estádio completo. Não tem a quantidade de lugares. Estava lá até o Getúlio Vargas. Eu até falou esse nome porque eu não gosto. Getúlio Vargas. Mas estava lá ele, para a inauguração. Então começaram a entrar aqueles clubes todos, entrando, e faziam volta lá. E um dos últimos a entrar, por causa da letra S, foi o São Paulo. Entrou São Paulo minguadinho com 11 jogadores, um diretor. E mais uma outra pessoa lá, pouca coisa. Quando ele entrou no estádio, o estádio veio abaixo. Eu chorei esse dia. Veio abaixo. Por quê? Porque era o São Paulo. O Getúlio perguntou, que clube é esse? Aí ele disse, é o São Paulo Futebol Clube. O Getúlio. É nosso inimigo. Inimigo de São Paulo. E entrou. Foi uma grande festa. Aí o Tomás Mazzoni, no dia seguinte, a Gazeta pôs o clube mais querido. Ficou o apelido. Ficou. Desde essa época. Desde essa época. Foi uma coisa emocionante, foi lindo. Depois, quando veio o Leônidas também, Leônidas chegou, São Paulo comprou, quando já estava no Canindé, já estava com estudantes. Estudantes já ia mais. No dia que chegou o Leônidas, eu fui o único que foi recebê-lo na estação da Luz, não, porque naquele tempo não havia de avião, vinha de trem. Chegou ele com o Silvio Caldas. É uma festa no Canindé. Eu me lembro Tinha quando... muita gente esperando. Foi. Cheio a estação. Cheio, e ali o Canindé ficou cheio. Ele custou 200 contos de réis naquela época, era uma fortuna.
como se custasse uns milhões de dólares. Uma fortuna. E ele muito. O Pelé é tido como o maior jogador. Para mim, ele não bateu, foi Frenderach. Para mim, ele foi mais ou menos igual ao Leônidas, sendo um pouquinho superior. Quando eu falo isso do Pelé, considero ele um grande jogador. Eu não falo... Porque ele foi um grande jogador. Mas ele não foi superior a Frenderach. Ele tinha a cabeça... Ele fez aquele gol de bicicleta, foi dele. Ele revolucionava o jogo. Como o Pelé revolucionava, como o Frenderach revolucionava. E tinha outros jogadores que não eram do São Paulo, que não eram do Paulistano, que também revolucionavam. Nós tivemos grandes jogadores. O senhor deu uma ideia de quem era o Monsenhor Bastos. O senhor podia dar uma ideia de como era o Cícero Pompeu de Toledo? Era o quê? Como ele era o Cícero Pompeu de Toledo? É um homem... Ele era um tabelião, era o 6º tabelião de São Paulo. Era muito ativo. Ele sabe que ele morreu de câncer na cabeça, né? Foi disso que ele perdeu. Infelizmente, nós perdemos. Ele foi um grande presidente do São Paulo. Até foi dele que começou o Morumbi. Foi ele que implantou com tenacidade a ideia do Morumbi. E eu, indiretamente, quase tirei ele da presidência. Porque eu era conselheiro na Locanidé e no dia da eleição, de lá, eu fui jantar na casa de uma família amiga e eles não me deixaram sair. Eu lutei para sair, mas eu tenho um compromisso, lá no São Paulo eu tenho uma eleição, eu preciso estar lá, eu tenho um compromisso. E eu precisei pular o muro da frente, até me machuquei um pouco para poder fugir de lá. Mas cheguei e peguei um automóvel, eu precisei pegar outro para chegar no Canindé. Quando entrei, estava encerrando a eleição. Era o Cícero Pompeu de Toledo e esquece o nome do outro, que eu ia votar. Eu ia votar no outro. Ele já faleceu. E quando eu cheguei, quer dizer que se eu voto, o outro ganhava. No empate, quem ia era o mais velho. O mais velho era o Cícero. Graças a